Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal BMV. E hoje voltamos à terra firme. As férias acabaram. Êêê! Caraca, eu queria estar muito ainda naquela praia. Solta a vinheta, Matheus. Então pessoal, hoje voltamos aqui para minha casa, para o meu cenário de sempre. Mas a proposta é continuar aquilo que estávamos falando no último vídeo. No último vídeo, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a grande graça que ele nos traz com isso, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Na verdade, não sobre isso, mas sobre o que se estende disso, sobre sua vida pública, sobre suas atitudes. Então, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oramos. A Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante falar sobre um período que se chama Vida Oculta de Jesus. Eu vou tentar falar aqui de forma bem sucinta para vocês entenderem. Jesus nasceu, fugiu para o Egito, voltou para Nazaré. Show? Isso aí todo mundo sabe. Está na Bíblia. Depois, ele foi aos 12 anos, junto do seu papai e da sua mamãe, para o templo, porque era Páscoa. Então foram lá para o templo. Eles e mais um bando de gente. Chegou no templo, fizeram o que tinha que fazer. Tá José e Maria voltando. E onde é que tá o menino? O garoto simplesmente sumiu. Menino Jesus aprontou naquele episódio. Deixou os pais de cabelo branco. Ficou 3 dias sumido no meio de Jerusalém. Vamos dizer assim, é o centro da cidade do Rio de Janeiro. O garoto se perdeu lá no meio. Eles que nem 2 malucos procurando ele pela cidade inteira. E aí encontraram ele onde? Na Catedral de São Sebastião. Isso aí, não esquece da festa do padroeiro, hein? Ah, mandei muito bem agora. Caraca, Dom Urani me contrata. Continuando. Encontraram ele no templo de Jerusalém. Ficaram bem preocupados. Maria perguntou: meu filho, por que você fez isso com a gente? Aí ele falou assim: não sabes que eu devo ocupar-me das coisas da casa de meu pai? Eu imagino a cara dos fariseus ouvindo isso, sendo que José era o pai dele na cabeça do pessoal, né? Então eles perguntam: como assim casa do pai dele? O que ele tá querendo dizer com isso, né? Deve ter sido uma situação engraçada. Mas beleza. Depois disso, Jesus foi com eles, era-lhes submisso em tudo, vai nos dizer o capítulo 2, no versículo 51. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos os episódios e fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. É muito bonito esse último versículo, não acham? Porque mostra bem que Jesus, apesar de ter 2 naturezas, divina e humana, não vou explicar isso agora, eu acho que eu já expliquei isso aqui em algum vídeo do canal. Se eu já expliquei, Matheus, coloca o card. Mas enfim, Jesus, tendo essas 2 naturezas, ainda assim, ele era perfeitamente como nós. Ele era o bebezinho que fica no colo do pai ou no colo da mãe. Ele se tornou um pré-adolescente que apronta, que faz um negócio para deixar os pais meio preocupados de vez em quando. E depois foi crescendo em sabedoria, em estatura e em graça. É muito bonito isso tudo. Em sabedoria, ele foi amadurecendo o seu lado humano. Ele foi conhecendo mais a vida das pessoas, a escritura, a sua religião, o lugar onde habitava, as coisas que faziam, o porquê, a política, o império, tudo. Ele foi crescendo em sabedoria. Tudo bem que a divindade já sabia isso tudo, mas o lado humano foi crescendo nessa sabedoria.
em estatura. Ele nasceu bebê, onde precisavam trocar as fraldas dele, virou um menino que se esconde no templo e depois foi se tornando um homem que vai guiar multidões. E é em graça. E aqui eu acho que é talvez uma das coisas mais interessantes a gente parar pra pensar. Porque, bom, ele é a graça. O agraciado, né? Porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Então ele não tem graça, ele tem glória, basicamente, vamos assim dizer, né? Mas ele foi crescendo em graça. Algum padre depois, se assistir esse vídeo nos comentários, explica, tá? Por favor. Mas eu acredito que seja um crescimento espiritual, de certa maneira. Uma maior convicção da vontade do Pai para ele, né? Agora, saindo do Jesus com 12 anos e falando do Jesus de 30 anos, a gente está falando de um homem que vai iniciar a missão de anunciar o reino de Deus. Então, a primeira atitude que ele toma é receber o batismo de João. O batismo de João, diferente do nosso, não é um sacramento. Isso é importante você ter em mente. Ele não perdoa o pecado original, ele não apaga a mancha do pecado original. Mas ele é um sinal do arrependimento, da conversão, vamos assim dizer. Então por que Jesus, que é Deus, vai receber isso? Você vai pensar assim, não faz sentido, João. E realmente é muito confuso. Eu acho confuso, pelo menos, de certo modo, isso. Eu sempre estudo e sempre esqueço a explicação, para dizer a verdade. Mas o que acontece? Vamos dizer que, de certo modo, quando Jesus toma essa atitude, o que ele faz? Ele faz com que aquele batismo de João passe a ter um novo valor. Ele prefigura, na atitude de ser batizado, aquilo que vai vir a ser o nosso batismo, batismo católico, batismo cristão. E o que acontece nesse batismo? A água é apenas um sinal, é apenas o visível, correto? Asperge na cabeça da criança, ou pega a criança e afoga na pia batismal, depende de como é que você está acostumado a fazer isso, mas você joga um pouquinho de água na cabeça da criança, ou da pessoa de mais idade, aí joga aqui atrás, joga a aguinha geladinha, a criança vai fazer o ué, a gente conhece como é que funciona, joga água. No momento que joga a água, ela é o sinal que a graça de Deus, o Espírito Santo, desce sobre aquela criança e apaga a mancha do pecado original. Ou sobre aquele jovem, adulto ou idoso que se batizou depois de mais velho. Mas eu falo criança porque é o padrão, né? Então, quando ele recebe o Espírito Santo, apaga a mancha do pecado original. A graça provém de quem? De Deus, que é Pai, e adota você no batismo. Então, o que Deus falou para Jesus quando ele foi batizado? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, é esse renascimento pelas águas. O homem que era morto por causa do pecado original, agora é aberto à vida. Eu hoje te gerei, disse Deus para você na hora do seu batismo. Olha que bonito. É o homem nascido não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Também, o Espírito Santo, que aparece, né? João vê o Espírito Santo, aquela pomba descida do céu, o que mostra também o Espírito Santo que recebemos no nosso batismo. Então, o batismo de Jesus é basicamente um ato que ele tem para fazer com que o batismo que hoje existe possa existir. Ele nos ensina sobre o nosso batismo lá sendo batizado por João num outro tipo de batismo. Confuso? Talvez. Mas é o que aconteceu. Depois disso, ele vai crescendo cada vez mais. Ele vai levando multidões com ele. E a partir dos próximos vídeos, nós vamos refletir sobre alguns feitos de Jesus, sobre algumas passagens importantes da sua vida pública. Mas, por hoje, é só porque eu sei que já foi informação pra caramba nisso aqui, né, gente? Então, vamos para a nossa oração final. Mas antes, uma mensagem importante para você.
Não importa em qual momento da sua vida você está, você sempre tem o que crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Sabedoria não só da ciência e das coisas dos homens, mas das coisas de Deus. Recomendo a leitura da vida dos santos, a leitura do catecismo. Crescer em sabedoria é necessário, não só dentro, não só fora da igreja, mas dos dois. Seja, se você for um cientista estudando biologia, ou eu que faço história estudando história geral, mas também estudando sempre as coisas de Deus. Tira uma horinha do seu dia para isso. Em estatura, bom, tem um momento que a gente para de crescer. Mas vale a pena cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. É muito importante isso, porque se você tiver ele extremamente debilitado, como é que você vai conseguir servir bem ao seu próximo? Claro, existem meios para isso, mas busque ter um corpo saudável para poder servir da melhor maneira ao seu irmão. E, por último, em graça. Isso é em oração. Então, é preciso que nós rezemos não só o Santo Terço, mas todas as orações, rezemos ladainhas, aprendamos a rezar. É necessário, é importante para cada um de nós que possamos crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Então vamos para a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. A Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mãe, por favor, educa-nos como educaste o Cristo. Pela intercessão de São José, lhe pedimos. Educa-nos como educaste o Cristo. Estamos e estaremos sempre reunidos, pela intercessão da Sagrada Família, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, paz e bem a todos. Nos vemos no próximo vídeo.